Coisa para nós, Larissa? Está muito silêncio, está muito. O ambiente está muito tranquilo. Até esquecer. Meu Deus do céu. Amanhã é uma festa, agora quando chega o nosso dia, não sei o que acontece, meu. Mas amém, vai se acostumar. Pai, Senhor Jesus, a todos, bom dia. Amém, queridos? Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez na presença do Senhor, na presença de vocês, para a gente estar lendo aí mais um texto bíblico, onde nós vamos aprender mais um pouquinho para a honra e glória do Senhor. Amém? Ser pai é muito gratificante, muito maravilhoso, é uma sensação que não tem como a gente descrever, porém é uma responsabilidade muito grande, né? E não é uma responsabilidade de algum tempo, é para toda a vida, para o resto da vida, enquanto nós, porque a nossa geração vai, né? Depois vem a neta, já vem outra preocupação, então a vida de pai não termina. Então, para a honra e glória do Senhor, sou muito feliz pelo Senhor ter me dado essa bênção, né, de ser pai, e hoje eu estou vendo aí o fruto de tudo isso, que é minha neta, e assim vai, né, para a honra e glória do Senhor. Então, quero parabenizar vocês, pais, mas não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Quando é pai de verdade, né? Agora infelizmente existem aquelas pessoas que colocam pessoas no mundo, né? E nós, como pais verdadeiros, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade até o final. Lá em Provérbios 22:6, se eu não me engano, diz que a gente tem que instruir os nossos meninos até, né, ele se tornar homem, porque quando ele envelhecer, ele vai se lembrar de todo o ensinamento do pai. Então a gente tem que começar a dar bons exemplos, ensinamentos. O amor tem que ser realmente colocado de maneira correta, porque quando tiver que puxar a orelha nós vamos puxar, né? Quando tiver que dar umas palmadinhas nós vamos dar uma palmadinha, mas isso é porque a gente ama os nossos filhos e a gente quer o melhor para eles, como o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos ensina, né? Ele nos ama e Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único filho para morrer na cruz por cada um de nós. Então, da mesma forma, a gente tem que agir com os nossos filhos, nos entregando de corpo e alma para que eles cresçam na graça e no conhecimento, principalmente na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia aí de vocês em Mateus capítulo 12. E nós vamos ler o versículo. Vamos ler 5 versículos, do 33 ao 37. Mateus 12, versículo 33 até o 37, amém? Mais uma vez Deus quer nos instruir, nos ensinar, para a gente não ser condenado com o mundo, amém, queridos? Eu sei que hoje é dia dos pais, eu poderia estar pregando aqui no dia dos pais, mas é importante a gente estar olhando para esse texto com uma visão mais ampla, uma visão de que a gente, com as nossas palavras, nós também podemos levar os nossos filhos ao erro. Então é muito importante a gente aprender e saber, né, o que está dentro de nós, o que está aí dentro de você, o que acontece aí dentro, o que as nossas palavras estão dizendo em relação a nós. O título aí na minha Bíblia diz árvores e seus frutos. Versículo 33 diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más,
Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, queremos aprender, queremos ouvir a Tua voz. E como eu sempre digo aqui, que eu desapareça, que o Senhor cresça no nosso meio. Eu sei que o Senhor está aqui agora neste momento e nós estamos preparando, nós fizemos agora, Senhor Jesus, esses louvores a Ti e agora nós estamos ministrando a Tua palavra. Não é minha, não é do povo que aqui está, mas sim a Tua palavra. Então nos ensina, nos instrua e nos corrija, Senhor Jesus, para que a gente possa todos os dias estar nos santificando para aquele grande dia que é a volta do Senhor. É isso que eu te peço nessa manhã. E desde já quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Amém, queridos? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Nós temos diante de nós aqui um texto muito valoroso para o entendimento, para o conhecimento nosso, para que a gente possa continuar na nossa trajetória, não trazendo coisas ruins para a nossa vida, mas sim a gente fazendo com que a nossa vida como cristão prospere. E a maior satisfação de um homem, de uma mulher, é saber que a nossa vida, quando a gente olha no espelho, é que a gente está prosperando espiritualmente. Então isso é valioso para nós e isso é importante para nós. Quando a gente olha para esse texto aqui, se você olhar a história aqui, os fariseus sempre estavam procurando alguma coisa de errado em Jesus. E por eles procurarem alguma coisa de errado em Jesus e não encontrarem, e eles insistindo naquilo, fazendo com que olhassem para Jesus de uma outra maneira, e eles não conseguiram. Apesar de eles serem estudiosos, né, serem conhecedores da palavra, isso é importante a gente ficar ciente, eles sempre procuravam alguma coisinha de errado em Jesus. E eles, felizmente não acharam e não vão achar nunca. E é da mesma forma hoje. As pessoas querem modificar a palavra do Senhor, querem mudar a palavra do Senhor, querem fazer outra Bíblia e não vão conseguir, porque a palavra do Senhor ela é inerrante. Amém? Dentro desse texto aqui a gente encontra esses fariseus. E Jesus, ele cura dentro dessa história aqui um cego e um mudo. E quando ele cura esse cego e mudo, acontece algo tremendo que a gente aprende aqui, que esses fariseus colocaram esse milagre que Jesus fez de curar um cego e mudo, como se fosse algo de Satanás, de Beelzebul. E eles dão esse milagre, acreditam esse milagre porque o Senhor Jesus estava endemoniado. Olha só o olhar desses fariseus. E aí quando eles falam isso aí, é onde a gente aprende a famosa frase que Jesus fala aqui, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo se diz assim, ela é quando a gente coloca milagres, coisas que Deus fez, e a gente acredita a Satanás. Então, quando Deus faz um milagre, a gente vai acreditar esse milagre para Satanás. Aí nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. E essa blasfêmia, Deus fala aqui que não será perdoada. Então a gente entende que, a gente aprende, né? Que não é qualquer coisinha que a gente fala aqui, porque às vezes a gente está, né, numa situação complicada, a gente pensa coisas ruins, aí a gente acha que está blasfemando contra o Espírito Santo e não vai ser perdoado. Não é isso. Amém? Então por isso que o texto aqui vai nos ensinar que a gente tem que tomar muito cuidado hoje com o que está dentro do nosso coração. As palavras que a gente vai pronunciar diante de pessoas, ou até mesmo hoje com a tecnologia, porque muitas pessoas se escondem atrás do teclado, muitas pessoas falam alguma coisa. Olha, eu não tenho rede social, a única rede social que nós temos é o YouTube aqui, e criou o Instagram, mas eu nem entro, nem falo com ninguém, vocês podem perceber. Então eu não quero
falar com vocês aqui de uma maneira que eu estou perseguindo, que eu estou olhando. Não, não é isso. Eu quero que vocês entendam que às vezes a gente olha, a gente digita alguma coisa, a gente pronuncia alguma coisa, a gente escreve alguma coisa, mas é aquilo que o coração está cheio. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra do Senhor nos ensinou agora aqui que a árvore boa a gente conhece pelo seu fruto. Então, às vezes, a gente se esconde atrás de um teclado, de um Instagram, de um YouTube, de um, sei lá, um Facebook, né? A gente começa a falar coisas ali que, pessoalmente, talvez a gente não falaria, achando que a gente está escondido, achando que a gente não vai ser visto, mas eu sempre digo para vocês que o Senhor tem uns olhos maravilhosos, grandes e poderosos, que vê em todos os lugares. Amém? Vocês podem me enganar, podem enganar o seu parceiro, sua parceira, seu esposo, sua esposa, mas a Deus ninguém engana. Então esse texto aqui, nós vamos aprender um pouquinho o que Deus quer dizer para nós nessa manhã. Será que às vezes a gente sai daqui da igreja e fala coisas, por exemplo, para sua esposa, para o seu filho, né, para as pessoas, os entes queridos, e a gente não está produzindo bons frutos? A gente não está conseguindo entender o que Deus quer para nossas vidas? Porque às vezes a árvore, a mesma árvore, uma figueira, por exemplo, ou sei lá, um pé, então, uma fruta aí, um caqui, alguma coisa, a mesma árvore dá fruto bom e dá fruto ruim. Às vezes a gente não pega uma uva, por exemplo, ela está gostosa, docinha, não é assim? Mas aquele mesmo pé, às vezes, tem um fruto ali que está ruim, está estragado, que está meio azedo, que está meio, né? Então, com gosto legal. Então, a gente tem que aprender aqui dentro desse texto aqui, que a gente tem que produzir frutos bons. Nós temos que aprender a usufruir das palavras. Por isso, aqui Deus está mostrando para nós que esses fariseus, eles se mostravam santarrões, eles se mostravam estudiosos, mas a palavra que saía da boca deles não condizia com o que eles mostravam. Né? A fala deles, as palavras deles não mostravam aquilo que realmente eles eram. A impressão que dava, que olhando para eles eram pessoas boas, pessoas tranquilas, pessoas inteligentes e tal. Mas as palavras, quando saía do coração, mostrava verdadeiramente o que eles eram. Então é isso, é importante a gente aprender, a gente entender aqui, que aqui nós somos, vamos dar um exemplo aqui, nós somos umas árvores. E quais são os frutos que nós estamos dando? Hoje, por exemplo, no Dia dos Pais, o que eu estou apresentando para o meu filho no meu dia a dia? O que eu estou falando através até do meu corpo, das minhas atitudes? O que eu estou mostrando para o meu filho, ou mostrando para vocês o que eu sou? Verdadeiramente está batendo com o que eu sou? Se eu sou um cara legal, se eu sou um cara bacana, se eu sou honesto, se eu sou justo, né? Se eu sou amoroso? Será que está condizendo com a minha vida? O que eu apresento para vocês olhando para mim hoje? Eu estou dizendo nos olhos carnais. Imagine Jesus olhando para mim. Jesus conhece lá de dentro. Então, se eu não consigo mostrar para o meu filho hoje que eu sou um cara legal, que eu sou um cara justo, que eu sou honesto com as minhas atitudes, imagine Deus olhando dentro do meu coração, olhando para dentro de mim. E essa árvore aqui está produzindo o quê? Maus frutos. E quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai entender que dentro desse texto aqui, se a gente continuar produzindo maus frutos, só existem dois caminhos. E esses dois caminhos estão aí no versículo 37. Porque nas minhas palavras eu vou ser justificado, e pelas minhas palavras eu vou ser condenado. Então, pelas minhas palavras, ou eu vou para o céu naquele grande dia do juízo, ou eu vou para o inferno. Então, tudo aquilo que eu pronunciei, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que magoa algumas pessoas, tudo isso aí está sendo
colocado diante de Deus. Se eu não me arrepender genuinamente, naquele grande dia, essas palavras que eu pronunciei para vocês, para minha família, para o meu filho, para minha nora, para minha neta, para minha esposa, enfim, para todo mundo, vai estar lá, escrito bonitinho. E Deus não vai ser injusto e Ele vai me condenar pelas minhas palavras e eu não tenho nem por onde correr. Então é importante a gente olhar sempre, eu falo para vocês, eu converso com vocês em relação às nossas vidas. Porque se meu coração está cheio de coisas ruins, cheio de coisas más, no versículo 34, Deus vai nos chamar até de raça de víboras. Então hoje, se eu chegasse aqui, até brinquei uma vez com relação a essa raça de víboras aqui, se eu chegar para vocês, gente, eu estou olhando para vocês hoje, se eu tivesse esse poder que Deus tem, de olhar o coração de vocês, o meu coração, de todos nós aqui, se eu falar assim, olha, eu estou olhando aqui, estou percebendo que vocês são tudo raça de víboras. Em vez de sair coisa boa, daí está saindo veneno. Porque cobra, o que ela expele da boca? O que ela sai da boca? É veneno. Provavelmente não teria mais ninguém aqui na igreja, né? Iam me chamar de doido, falando assim, como é que, peraí, você me chamando de raça de víbora. Então o próprio Senhor Jesus, falando com os fariseus, dizendo para eles, vocês são raça de víboras. Porque vocês têm até inteligência, vocês têm até conhecimento, mas o que sai da boca de vocês é só veneno, só coisa para destruição. Então a gente olha aqui para essa, e o próprio Senhor Jesus diz, como é que pode? E é interessante isso, né? Como é que pode olhar para mim, para você e descobrir que nós somos umas árvores más, nós somos víbora, como é que pode coisa ruim sair coisa boa? A pergunta que Jesus fala aqui, como podeis vós dizer boas coisas, olha só, sendo maus? Então é importante a gente entender isso, porque às vezes nós estamos aí dizendo coisinhas bonitas, né? Coisinhas até atraentes, mas dentro de nós somos maus. Então não condiz, não dá para entender. Como é que pode uma pessoa boa, se diz boa, né? Uma pessoa que fala coisas boas, mas sendo ruim. E a gente conhece, né? Se a gente colocar aí, se a gente buscar aí na política que a gente está vendo hoje em dia aí, tem muita gente que falando coisas boas, mas as atitudes são más. Então não condiz, não dá para entender. Então o próprio Senhor Jesus abre os olhos desses fariseus, dizendo para ele, olha, tem alguma coisa errada aí. Como é que vocês falam coisas boas se vocês são maus? E o próprio Deus continua aqui dizendo que o homem bom, um cristão bom, pessoas boas, tira coisas boas do seu bom tesouro, ou seja, do seu coração. Quando fala tesouro aí é o coração. Porque quando a gente guarda joias, quando a gente guarda o nosso tesouro, né? A gente guarda onde? Né? Numa caixinha. Então aqui está exemplificando para nós que o nosso coração é onde guarda as coisas boas. Então a gente vê de vez em quando algumas atitudes de alguns cristãos que não condiz com a realidade do que ele mostra para nós. E quando a gente fala isso aqui, a gente abrange hoje, não é só nas palavras ditas, mas até nas palavras por escrito. Porque a gente pega de vez em quando algumas coisas, até no WhatsApp, no simples WhatsApp aí, coisas que não bate com a pessoa mostra para nós. Se não está batendo para nós, que somos seres humanos cheios de falhas, cheios de erro, imagine para Jesus. Como é que Jesus olha para essa situação? Como é que você acha que Jesus está falando agora para essas pessoas? Raça de quê? De víboras. Então a gente vê algumas atitudes aí sendo colocadas em Facebook, em Instagram, em YouTube, em coisas que as pessoas não dá para entender, irmãos. É muito complicado a gente olhar
Outro dia a gente estava vendo um videozinho aí de uma pessoa que se diz cristã, porém, amados, você olhando para a pessoa, que ela tem uma visão totalmente contrária do Evangelho, totalmente fora do Evangelho, provavelmente não olhou, nem leu a Bíblia, e se diz evangélica, e ela é daquele jeito mesmo, né? E nós temos um grande problema em relação a isso, porque tem muitas pessoas, no nosso próprio meio aqui também, que às vezes mistura as coisas. O coração está cheio de coisas más, mas aí na hora de falar, ela fala, mas eu sou assim mesmo, eu sou espontânea, eu sou verdadeira, tem que tomar muito cuidado com isso, porque suas palavras podem sair, magoar outra pessoa, pode até matar espiritualmente a outra pessoa, se ela for fraca. Então, essa historinha da gente, eu briguei agora, falei um monte de asneira para o meu filho, mas é porque eu sou assim mesmo, eu sou verdadeiro, eu não guardo nada. Não é assim que o Senhor Jesus nos ensina. Até porque há momento de se calar e há momento de falar, e a gente tem que entender isso no nosso coração. Hoje nós somos uma nova criatura, ou somos nova criatura ou não somos, não tem meio termo. Então esse negócio, eu sou verdadeiro, cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio? Cadê aquela parte que nós temos que ser pacificador? Cadê as bem-aventuranças dentro de um cristão? Então essa história de falar, eu sou verdadeiro, então vou falar aquilo que eu sinto agora, nesse momento, e vou... Não é assim que funciona. Isso aí faz parte do meu passado, do seu passado. Hoje eu sou cristão. Então eu tenho que mostrar para o meu Senhor que essa árvore está dando bons frutos. Que essa árvore aqui pode até uma hora ou outra pisar na bola, mas o fruto é bom. Amém? Então, dentro do meu coração, quando eu falo assim para vocês, eu sou genuíno, eu briguei, o exemplo com o Laércio aqui, falei o que eu tinha que falar na hora ali, esse bom tesouro que está guardado aqui, amados, mostra que não tem nada de bom. Eu não estou tendo a atitude de um verdadeiro cristão. Então tome cuidado, não só com a palavra dita agora, falada aqui na hora, no momento, mas tome muito cuidado até no que vocês escrevem, até no que vocês postam. Porque hoje em dia, amados, a tecnologia está aí, não tem como fugir, não tem como deixar de lado, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu brinco com vocês que nós somos que nem Big Brother, né? Tem câmeras espalhadas em todo lugar. E esse Deus maravilhoso tem uma câmera que pega em todos os ângulos. É 360 graus. Então, o que acontece? Vocês podem esconder do marido, da esposa, do filho, da mãe, do pai, mas não esconde de Deus. Então, o que vai revelar o que você faz, o que você posta, essas coisas todas que você fala, vai revelar esse bom tesouro que está aí no seu coração ou o mau tesouro que está no seu coração. Vai revelar o que nós verdadeiramente somos. Isso não te preocupa? Isso não coloca um pontinho de interrogação na sua vida? Porque às vezes a gente está aqui, talvez ninguém aqui falou nada essa semana de mal, mas o que pensou, o que escreveu, o que colocou, o que digitou, o que mandou no WhatsApp. Amém? Porque às vezes a gente está, eu não tenho coragem de falar alguma coisa para vocês, mas eu mando lá por escrito. O que meu coração está cheio? Em vez de eu mandar mensagens, né, de Deus, palavra de Deus, louvores, eu mando coisas, escrevo coisas. E aqui Deus está nos ensinando tremendamente, por quê? Porque às vezes, quando aqui no versículo 36, diz que a palavra ociosa, aquela quando você está naquele momento ruim, aquele momento de tristeza, aquele momento de raiva, aquele momento de angústia, às vezes
sai da nossa boca coisas que vai nos prejudicar naquele grande dia. Amém? Então a gente tem que preocupar sim com a nossa vida, com as nossas palavras, o que a gente está fazendo, qual que é, o que está no meu coração, o que está no seu coração, o que está no nosso coração hoje, porque naquele grande dia vamos dar conta do juízo. No dia do juízo, a palavra do Senhor está dizendo aí, vamos dar conta no dia do juízo. Isso é motivo de preocupação. Isso é motivo de nos deixar alerta em relação a tudo que nós estamos fazendo. Não é motivo da gente abaixar a cabeça, entristecer, achar que, e agora? Não. É momento da gente levantar a cabeça, corrigir os nossos erros, corrigir a rota e andar direitinho. Porque, amados, o que nós estamos vendo aí hoje está muito próximo da volta do Senhor Jesus. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está próximo de voltar. As coisas estão numa velocidade muito grande mesmo. É na política, é na ciência, é na tecnologia, nas coisas que na natureza. Tudo está mostrando para nós a volta do Senhor Jesus. Aí a gente passa a praticar coisas que não agrada ao Senhor Jesus. E aqui nós estamos falando só de palavras. Palavras. O que está no seu coração, o que está no meu coração. As nossas atitudes, o nosso dia a dia. Aquilo que acontece no nosso dia a dia. Hoje nós estamos olhando aqui para essa palavra e nós estamos nos colocando como se nós fôssemos os fariseus. Está mostrando uma coisa, mas é outra coisa, porque não adianta a gente querer esconder nada do Senhor Jesus. Então é importante a gente aprender aqui e valorizar a palavra de Deus. Porque aqui os fariseus chegaram ao ponto de colocar o milagre que foi feito para aquele homem, que era um cego e mudo, colocar na conta de Satanás. Então, às vezes as nossas atitudes estão demonstrando para o Senhor Jesus que nós não acreditamos em Cristo, que nós não estamos entendendo o que Deus quer para a nossa vida, nós não acreditamos que há uma moradia para nós não estamos acreditando nas promessas do Senhor Jesus, nós não acreditamos que o Senhor Deus mandou seu Filho único morrer naquela cruz. Para mim tudo isso é uma história, tudo isso é um ponto da carochinha, como diz a Cida. Tudo isso é um livro. Hoje nós vemos aí, vocês podem até buscar aí alguns vídeos aí, que tem pessoas que dizem que isso aqui é só um livro. Não é a palavra de Deus. Aqui contém coisas erradas. Que coisas aqui devem ser modificadas para se adaptar ao mundo. Então aqui está tudo errado. Tem muita coisa aqui que tem que ser mudada. Porque eles querem encaixar o que está acontecendo no mundo, as pessoas que se dizem, eles querem encaixar essas pessoas na Bíblia. E quando a Bíblia diz que é errado, que é pecado. Então querem encaixar homem com homem, mulher com mulher. Eles querem arrumar um jeito de colocar tudo isso na Bíblia. Então essas pessoas que até frequentam a igreja são árvores que estão produzindo frutos ruins, frutos maus. E por incrível que pareça, essas árvores ruins estão tem mais adeptos do que as árvores boas que estão pregando o Evangelho. Tem muita igreja pregando o Evangelho genuíno, verdadeiro. Mas eles estão arrebanhando muito mais almas do que as árvores boas. Até aí, para um bom entendedor, para quem conhece a palavra do Senhor, a gente sabe que infelizmente a palavra diz para nós, que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mas aí, eu quero estar no meio desse povo. Eu
Eu quero ser um desses poucos aí. Esses milhões e milhões de poucos que vão ser arrebatados, que vão estar com o Senhor Jesus, eu quero fazer parte disso. E para mim fazer parte disso, eu tenho que ser uma árvore que produza frutos bons. O que sai da minha boca tem que sair para edificar outras vidas, para mostrar para outras vidas que eu era de uma forma e hoje eu sou diferente. Não é para me vangloriar e nem muito menos para me colocar no pedestal, mas é que para as pessoas verem Cristo na minha vida, e vendo Cristo na minha vida, elas sentem também a mesma vontade de caminhar com Cristo Jesus, aprender sobre o Senhor Jesus. Mas se eu sou uma árvore que aparenta ser boa, mas quando vai lá pegar um fruto, o fruto é amargo, é ruim, a tendência é que essas pessoas se afastem, que essas pessoas olhem para nós, como a gente vê hoje, muitos de nós, sendo apontados. Tem muitos de nós aí, amados, eu creio que você já foi apontado, falou, olha ali, ó, diz que é cristã, mas olha o que está falando. Diz que é cristã, mas está no meio, na rodinha, ouvindo piadinhas indecentes e dando risadas. Acontece ou não acontece? Está ali no meio, tomando um negocinho, fala que é crente, mas está lá no meio, tomando um negocinho, uma bebidinha, um negocinho todo. As pessoas, amados, vai ser assim até o final das nossas vidas. Se a gente continuar firme e forte com Cristo Jesus, nós vamos ser sempre apontados, sempre sendo vigiados pelas pessoas. As pessoas não estão olhando para nós. Tem uns que vão brigar com a gente, vão até nos separar da gente, até familiares vão nos separar, mas faz parte do processo. Faz parte, meus amados. Porque se a gente está dando bons frutos, aqueles que estão ao nosso redor vai tacar pedra. Então a gente tem que continuar, como a palavra diz, sendo uma árvore boa e dando bom fruto. Nós temos que deixar de ser raça de víboras, em vez de sair da nossa boca coisas boas, coisas doces, coisa para crescimento de outras pessoas. Nós estamos jogando veneno. A gente tem que tirar coisas boas que está aí nesse tesouro no seu coração. Amém? Nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sempre foi bom, sempre foi justo. Na sua trajetória toda como homem aqui na terra, não houve pecado. Ele falou que nós teríamos tribulações, mas a gente tinha que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Nós também podemos vencer o mundo, vencer esse sistema mundano. Então a gente tem que guardar coisas boas no coração, para a gente falar coisas boas que vai edificar outras vidas. Porque tudo que a gente falar, tudo que a gente pronunciar, tudo que for ruim que sair da nossa boca, um dia vai entrar no julgamento, vai entrar no juízo. Aí, amados, se não houver arrependimento aqui, genuíno, se não houver mudança de caráter, se não houver mudança de atitude, essas palavras vão ter dois destinos. Vocês notaram aqui, não tem uma terceira via aqui, não tem um outro caminho. Ou nós vamos ser justificados, ou nós vamos ser condenados. Então nós vamos abrir os nossos olhos, porque eu sei que há momento na nossa vida, na ociosidade, na angústia, né? Ou numa briga, que acontece. Quem não briga aqui? Casal que não briga, pessoas que não brigam, família que não briga, todo mundo briga. Mas e aí? O que vai sair? Cida está falando que ela não briga, não briga pouco, né? O que vai sair da nossa boca, amados? Preste atenção nisso. Eu sei que há momento de um momento que dá vontade de pegar, né? Pegar o maridão, né? Pegar a esposa, puxar a orelha, aquela coisa, pegar um filho, né? Não, meu Deus, não dá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão a gente briga, fala o que não deveria falar,
né? A gente acaba magoando a pessoa, aí às vezes não pede o perdão ali naquele momento, vai dormir brigado. Não pode acontecer isso, viu, casais? Não pode brigar, é o máximo um minutinho de briga aí, parou, acabou, né? Não pode ficar dormindo virado um para o outro, nada disso. Amém? Porque o Senhor Jesus nos ensina que nós temos que continuar firmes na nossa santificação. Então, tomar cuidado, muito cuidado com as palavras. Eu quero ler um texto aqui que está em Tiago. Abre aí para mim, por favor, Tiago. Olha só o que Tiago capítulo 3, olha só o que diz a palavra. O próprio texto aí já fala para nós sobre o tropeço na palavra. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Olha aí, tá vendo? E tem muitos de nós que querem ser mestre, querem ser doutores, né? Mas as palavras pronunciadas vão nos trazer um duro juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Amém? Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus é aquela base do barco, né, para dar direção ao barco, que sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede como um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. E com essa língua, com essas palavras, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Vocês entenderam aí a palavra, o que a palavra pode causar na minha vida e na sua vida? Olha só, com ela, com a palavra, nós podemos bendizer a Deus e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O que aconteceu lá nos fariseus lá? O fariseu viu que Jesus tinha curado um cego e mudo e amaldiçoou o próprio Deus com as suas palavras. Então, amados, hoje, para nossa reflexão, eu gostaria que vocês olhassem para dentro de si. Amém? Não sou eu que vou corrigir vocês, não sou eu que vou mostrar o que é certo, o que é errado, o que vocês têm que fazer, o que não tem que fazer, mas o próprio Senhor Jesus está nos mostrando o que nós temos que fazer. O próprio Senhor Jesus tem que olhar para nós, Ele vai olhar para nós e Ele vai ver árvores boas, que estão produzindo frutos bons. Amém? Nós estamos no mesmo barco, aqui todas as árvores são iguais, mas
infelizmente uma árvore produz alguma coisa boa, outra produz coisas ruins. Então a gente tem que olhar para dentro de si, corrigir o que tem que ser corrigido, amém? Para que a gente não perca a nossa salvação, porque o texto é claro e bem duro, porque por tuas palavras, aqui não está dizendo, olha, pela palavra da nossa irmã Francisquinha, eu vou ser, não, é pelas palavras dela mesmo, ela pode ser justificada, ela pode ser condenada. Pelas minhas, não é ninguém, não é a Cida, não é você, não, pelas minhas palavras, eu vou ser condenado ou vou ser justificado. Por isso que a palavra fala que a salvação, ela é individual. Então nós temos que entender o processo, entender o que Deus quer para nossas vidas. Nós não temos que andar como os fariseus, nós temos que querer achar pelo em ovo, né? Como diz o ditado aí. A gente não fica buscando coisas aqui na palavra do Senhor que favoreça a minha vida, não. A palavra do Senhor é clara, é objetiva, ela é direta. Se ela está falando para mim que eu tenho que produzir bom fruto, eu tenho que produzir bom fruto. Se ela está falando para mim que eu não devo destilar veneno, eu não vou destilar veneno. Se está dizendo para mim aqui que eu tenho que, o meu coração vai mostrar para Deus o que é, se eu sou bom ou se eu sou mal. Aquilo que sair do meu coração, que sair da minha boca, vai mostrar para mim o que tem dentro do meu coração. Então eu tenho que me preocupar com isso. Vai falar também que no momento de ociosidade, momento de raiva, momento de angústia, momento de tribulação, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Isso a gente pode estar aqui, ó, no nosso meio aqui, conversas entre casal, entre filhos, né? O que eu vou falar no momento de... Porque como diz Tiago lá, eu posso amaldiçoar ou eu posso bendizer. E aí, Deus vai falar para mim, olha, se você tomando todos esses cuidados, a probabilidade de você hoje ser justificada é gigantesca. Agora, se a gente levar na nossa vida, do jeito que a gente está levando, do jeito que a gente está fazendo, está tudo certo, eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu prefiro ser honesto agora e falar a verdade para você, e brigar com você, e jogar palavras, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem um pastor que brincou aí, como é que é? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Como é o nome dessa? Gabriela, isso, crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, né? Tem que mudar. Então não é nova criatura, amém, gente? Vocês estão entendendo? Amém, queridos? Eu sei que hoje é um dia importante aqui para os pais. Eu poderia estar aqui ministrando uma palavra para os pais, mas é importante isso também. Por quê? Porque dentro da nossa preocupação como pai, a gente tem que aprender as palavras, o que são ditas, o que eu vou falar para o meu filho, o que eu vou falar para minha neta, o que eu vou falar para minha esposa, o que eu vou falar para vocês na hora que a gente precisa conversar. Eu posso muito bem corrigir vocês com palavras, né, que dá um puxão de orelha, que você sente o puxão de orelha, mas não é agressiva e nem menos vai levar você para o inferno. Eu posso ser duro na hora certa, no momento certo, mas com palavras corretas, com sabedoria que vem do alto. Não no momento de raiva, no momento de desespero, que eu falo aquilo que eu estou pensando e acabo, em vez de eu controlar a situação, eu acabo colocando fogo no negócio. Amém? Então é isso que Deus colocou no meu coração, para a gente tratar bem as pessoas que estão ao nosso redor, para a gente também, o que eu, por exemplo, se eu quero isso, né, se eu estou buscando essa mudança, é para que a pessoa, por exemplo, a Cida que convive comigo, ela veja a mudança na minha vida e ela também comece a agir da mesma forma. O que eu não quero para mim, eu não quero para ela. Eu tenho certeza que ela não quer para ela não quer para mim.
E nesse pensamento, a gente começa então a mudar e transformar nossas vidas e andar conforme a vontade do Senhor. Então o pensamento hoje é o seguinte: eu estou aqui, eu sou pai, eu sou pai para fazer o meu filho feliz. Eu tenho certeza que ele, como filho, ele é filho para me fazer feliz. Então, nessa troca, né, de gentilezas, de felicidades aí, um completa o outro. E a gente caminha conforme a vontade do Senhor, produzindo bons frutos. Amém? Amém. Glória a Deus! Amém. Vamos terminar, por favor?